Hoje converso com a Nathalie Cris. Ela é designer gráfico e há mais de 20 anos é especialista em criação e confecção de convites, papelaria fina, marcas e materiais gráficos. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Podcast Festas e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é uma profissional incrível, designer, Nathalie Cris, faz os convites mais lindos de Curitiba, né, Nath? Cara. Imagina, me conta, Nath, um pouquinho sobre o início da sua carreira, da onde que veio esse teu interesse pelos convites, pela papelaria fina, como é que você começou? A minha história ela é até bem curiosa, digamos assim. Eu era muito jovem, eu tinha, na verdade, eu nem estava na faculdade, eu me formei em desenho industrial pela PUC, e eu nem estava na faculdade, tinha uma produtora que acabou virando doceira, enfim, em Curitiba, e que fazia grandes eventos. E existia uma carência de papelaria fina em Curitiba que atendesse o mercado de maneira mais visualmente impactante, que fosse mais expressiva visualmente, que tivesse uma essência um pouco diferente. E os meus pais eram muito amigos dela, que é a Viviane Malucelli. Ela fazia produção de eventos aqui em Curitiba e fazia festas realmente muito bonitas. Conheci a Viviane, um bom gosto incrível. Incrível, ela tem uma essência natural, eu até conversei isso com o Marcos antes, a gente tem, né, algumas pessoas que têm essa característica própria, que já vem delas, né? Às vezes não é tanto de um estudo específico, mas É o feeling da pessoa. É o feeling da pessoa. A Vivi fazia esses eventos e ela é muito amiga dos meus pais. E eu tinha essa habilidade um pouco de fazer os desenhos, as criações. Meus pais tinham uma produtora de vídeo e fotografia, ajudava eles com alguns detalhes. E numa dessas conversas a Vivi falou: Mati, pelo amor de Deus, você não me ajuda? Eu queria muito fazer um convite diferente ou alguma coisa mais charmosa e tal, para uma festa de 15 anos. Eu queria alguém que pudesse me ajudar. E eu falei, claro. Enfim, eu fiz esse projeto gráfico, ficou incrível, foi sensacional. E por causa desse projeto, acabaram que vieram mais 5, mais 6, dos 6 mais 12, mais 10. Você começa a requerer das... E nunca mais eu parei. Então, nesse momento, você não trabalhava com convite? Não, eu não... O cara é designer. Eu não tinha... Isso, eu tinha 17 para 18 anos. Eu era muito nova. Muito nova. Daí eu ingressei na faculdade. Quando eu estava no primeiro, segundo ano de faculdade, eu já tinha um tempo já nessa jornada de trabalho. Eu me lembro até de um episódio, você perguntar como que você começou. Eu comecei desta forma. Uhum. E quando as coisas foram evoluindo, eu fazendo faculdade, tem uma coisa curiosa também sobre a faculdade, porque eu acabava consumindo muito das minhas horas fazendo os projetos das clientes, porque isso realmente tomou uma proporção na época ao qual eu não imaginava. E por consumir muito desse tempo, às vezes me faltava tempo para a faculdade em si. E eu lembro até hoje que vários dos meus professores se compadeceram com essa situação de rotina de trabalho e de eu também me dedicar ao design, e alguns deles falavam, então faz o seguinte, desse projeto que você fizer externamente para um cliente, você vai trazer, nós vamos fazer uma avaliação e em vez de você ser avaliada pelo trabalho que foi solicitado aqui, nós vamos avaliar esse trabalho. E eu acabei para 2 ou 3 matérias, eu levava trabalhos profissionais para que fossem avaliados, enfim, sempre foi muito gostoso, eles sempre apoiaram muito essa coisa de eu ter começado cedo a carreira. Eu já estava lá no sangue, né? Já estava. Enfim. E acabou que daí nesse meio tempo, mesmo sem me formar como desenhista industrial, eu acabei dando algumas palestras em outras universidades, em Santa Catarina, em São Paulo, no interior de São Paulo também, e que foram que daí fazendo no decorrer do tempo com que tudo isso fosse se consolidando e eu acabasse seguindo para esse caminho específico. Uhum. Então, na verdade, quando você começou a fazer convites, não existia, na verdade, uma linha de criação assim tão desenvolvida como é hoje na parte de gráfica, em questão de convite. Antes era uma coisa mais clichê, tradicional, talvez? Antigamente se utilizava muito o que hoje, charmosamente, a gente chama de letterpress, que vem dessa origem americana, que é o sistema tipográfico, né? Então, basicamente, para resumir, para que não fique cansativo, para quem não entende a parte técnica, mas se utilizava as formações das letras em caixas altas e caixas baixas, e a gente usa essa expressão porque caixa era literalmente o local onde essas letras ficavam, e é por isso que a gente vulgarmente hoje chama a letra maiúscula de caixa alta e a caixa baixa a letra minúscula, porque elas se ficavam as caixas altas com as letras maiúsculas e as caixas baixas com as letras minúsculas. Uhum. Usava-se o processo tipográfico para fazer a grande parte desses convites e tudo mais, e que eram muito bonitos e que tem uma certa tradição. Eu, particularmente, tenho muito respeito e muito carinho por essa origem.
Mas nessa época que surgiu a possibilidade de eu entrar no mercado e que a Viviane solicitou, ela queria algo um pouco diferente, né? Então, a gente vê muito hoje, por exemplo, o verniz, as texturas, mas isso na época, quando eu fiz esse projeto com ela, a gente comprava os papéis importados, fazia criação, enviava para São Paulo, porque existiam poucos equipamentos desses no Brasil. Com o tempo, a gente começou a ter isso muito... A facilidade hoje em dia é outra, né? É outra. Eu lembro, pega um recém-formando, ou mesmo com 20 e poucos anos, que não viveu esse período da evolução da indústria gráfica. Eu lembro dos primeiros vernizes que a gente fez, os primeiros recortes especiais. Então, assim, foi tudo muito novo na época. Então, talvez eu olhe para trás e veja alguns desses projetos até de maneira... eu tenho muito amor pela ideia, por como surgiram, às vezes até pela beleza estética, mas alguns, eles tinham mais a ideia de buscar trazer algo diferente do que necessariamente de ser essencialmente belos. A gente queria muito trazer a novidade, e na época funcionou super bem. Era o que ela queria, era o que você conseguiu e tava tudo certo. Funcionou super E bem. engraçado esse negócio do leather press, né? Hoje tá super em alta e as pessoas gostam do que é original, do que veio lá do início, do que originou as ideias vamos falar do leather press mesmo, né? Da impressão. O leather press, ele basicamente consiste numa técnica onde a gente cria um clichê, hoje em dia, né? Antigamente fazia-se muito através da junção das caixas, dessas tipografias, né? Então ia buscar montar os nomes ali, todos eles alinhadinhos, e era como era feito. Hoje em dia ainda se faz alguma coisa dentro dessa linha, mas o que isso limita? Limita que tem que ser utilizado aquelas famílias tipográficas que tem em cada empresa que tem esse sistema de leather press. Dito isso, uma forma mais atual de fazer, mas não menos charmosa, é criar um clichê com toda essa composição gráfica, né, feita e gravada nesse clichê. Ele vai sofrer uma pressão no equipamento e vai decalcar, né, vai gravar em relevo o papel, tanto o relevo pela pressão, quanto o decalque da própria tinta que é passado em cima desse clichê. Então ele faz o relevo e depois a tinta faz a cor. Basicamente, como se, para dizer assim, para as pessoas que são um pouco mais leigas dentro da indústria gráfica, é quase um carimbo. Um carimbo. Então a gente faz um clichê que vai ter aquele relevo com toda a informação que vai estar no papel, passa-se um rolo de tinta e esse clichê vai bater com pressão sobre esse papel de gramatura que a gente aconselha que seja altas gramaturas para que traga um resultado estético muito bonito. Ele vai pressionar esse papel, ou seja, ele decalca essa tinta, né? Ela fica no papel e mesmo assim ainda provoca esse pequeno relevo para baixo que dá esse efeito tão bonito do leather press. Que legal. Então essa é uma técnica, as pessoas estão buscando muito, né? Muito. E por falar em técnicas, né? O que você tem mais feito? Assim, quais são as técnicas gráficas, os estilos gráficos que mais trazem valor em questão de visual, de beleza mesmo para os convites? Eu diria que toda a indústria gráfica, e isso não é uma forma de ser condescendente ou carinhosa como é o mercado, mas basicamente toda a indústria gráfica ela é muito maravilhosa. Você tem recursos como o hot stamping, que tem características brilhosas e que às vezes não se adequam de forma alguma a algum perfil específico de evento, né? E a gente tem esse mesmo recurso podendo ser utilizado de forma muito rica em alguma embalagem, em alguma outra composição. Mas se a gente focar na indústria de festas e da parte de papelaria, do casamento, eu diria que a gente tem ainda e conta ainda com as impressões de relevo francês, que elas vieram substituindo o relevo americano. O relevo americano basicamente era uma impressão feita com uma quantidade de tinta que desse uma umidade no papel, jogava-se um pozinho, um acabamento, ela inflava essa tinta e ganhava-se uma alturinha, né? O relevo francês, que é o que a gente usa hoje em dia com mais frequência, ele basicamente é uma técnica de serigrafia, utilizando uma tinta especial, uma tela muito fechadinha, para que a gente tenha um resultado também de um brilho muito suave, super discreto e de bastante bom gosto, e uma leve altura nessa impressão. Na indústria de casamento específicos, fugindo até do 15 anos ou de corporativos e tudo mais, seria um dos recursos talvez mais utilizados e da minha parte, acho que um dos mais bonitos. E somado a isso, a utilização dos relevos secos, que ainda eu acho são antigos e maravilhosos, e ainda eu acho que trazem um resultado incrível. Eu também gosto. Eu gosto demais. Assim, relevo, se eu fosse apontar em toda a minha vida dentro desse mercado como designer, eu ainda
Diria facilmente que o relevo seco talvez seja disparado o meu recurso favorito. É mesmo? Porque a gente trabalha com a beleza do próprio papel, Uhum. resultando sem inserir tintas e outros detalhes, a gente consegue trazer resultados super bonitos. Mas não funciona para todos os tipos Claro, cada... de logo, de serviço, às vezes até de cliente. Mas realmente bem colocado. O papel ele já tem tanta beleza, né? Porque, evidentemente, estamos falando de papéis importados, né? Eles já trazem na textura, na gramatura, na trama do papel, Isso. uma beleza que realmente você às vezes enfiar de recursos, encher de informação, de tinta e estampa, mas você acaba perdendo a razão, né? Pode ser até o sentido. Sentido ali, né? Bem colocado, eu não tinha pensado nisso mesmo. Eu acho que ele acaba explorando super bem. E qual que é a diferença principal do relevo seco pro letterpress? Porque eles são... Basicamente, eles usam a mesma essência de trabalho. A gente usa, nas duas confecções, a gente usa essa ideia do clichê, né? O letterpress ele pode ser usado a família tipográfica, né? A gente excluindo isso da conversa temporariamente, pensando num mundo mais atual, faz-se o clichê para os dois. A diferença é que o relevo seco você pode fazer ele para cima ou para baixo, né? E ele é seco literalmente porque ele não tem tinta. Então, ele é só o clichê sobre o papel que resulta nesse efeito de profundidade, né? Ou de altura, enfim. E o letterpress, a gente utiliza normalmente a camada de tinta para que ele resulte na leitura, né? Para que você consiga visualizar com bastante clareza todas aquelas informações, né? Se a gente considerar o fato de que algumas informações são bem pequenininhas, a gente acaba considerando que é melhor fazer com tinta do que só seco no papel. Porque senão, de repente, só seco ele talvez não apareça. Mas... não se torne tão funcional dependendo de qual é o texto. Entendi, Nath. E como fazer que o convite ele traga a identidade daquele cliente, da festa? Como trazer isso para o papel? Isso é uma coisa difícil. Você sabe que uma coisa que eu escuto com bastante frequência no escritório e que acho que vale mencionar, as pessoas falam assim para mim com bastante frequência mesmo, eu diria de cada 10, 7 ou talvez até 8, falam, nossa, eu não tinha noção do grau da complexidade que era definir o que eu de fato quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Na verdade, traduzir para um papel o que você quer para a festa e quem você é como essência não é tão simples quanto parece, né? Não mesmo. Já se revelou no escritório situações de clientes, eu tenho até um caso específico que ela era arquiteta, uma super arquiteta, numa família maravilhosa, incrível. E ela falou, queria uma pegada um pouco mais contemporânea, já indo por um pouco dessa linha de raciocínio da arquitetura, né? Pensando nesse universo tão amplo da arquitetura em si. E quando a gente foi desenvolvendo, eu lembro que ela parou para mim e falou assim, olha, eu descobri ao longo disso que eu sou uma mulher mais clássica. Porque eu não consigo me identificar tão bem com tudo que é tão limpo. Eu acho que preciso de alguns detalhes, um rococó. Meu vestido eu buscava uma coisa, quando eu fui ver acabei escolhendo um princesa, então... Isso acontece muito ao longo do processo, né? Mas escolher o que vai traduzir a pessoa no papel tem seus desafios, mas eu sempre digo que a pessoa tem que respeitar os instintos também. Claro. Às vezes eles gostam do que é do outro, daquilo que já está pronto, porque é mais fácil, né? Então você escolhe aquilo porque seguramente se outra pessoa escolheu, deve ser belo. As pessoas pensam muito assim, né? Se já foi feito e ficou bom e aprovaram... Isso aqui funcionou. Se funcionou para essa, deve funcionar para mim. E às vezes não é assim, isso é como uma roupa, né? Às vezes algum corpo um pouquinho mais slim, um pouquinho mais parrudinho e é isso, você tem que meio vestir a essência ali da festa. Então, exato. Tem que se respeitar, tem que respeitar os instintos daquilo que gosta, daquilo que não gosta. E no caso, você tá falando aí de uma situação que a noiva, ela... Foi uma noiva? Noiva. Ela mudou, achou que fosse super moderna, e no decorrer ela decidiu que ela não era tão moderna, ela se identificava mais com o clássico. Como lidar com essa transição? Digamos, você já está criando um convite, ele já está pronto, a identidade, já está pronto o
o design dele, né? E a noiva fala, eu quero mudar, e falta pouco tempo. Como lidar com essa situação, assim, de alteração de projeto, por exemplo? No caso dela específico, a gente não tinha avançado tanto, a gente ainda estava numa fase um pouco de escolha de papéis, ela estava mergulhando na ideia da identidade da festa, e daí a gente acabou fazendo essa alteração ainda um pouco nesses jogos de conversas. Então já foi durante o processo. Foi durante o processo, não acabou impactando tanto, mas já aconteceu de eu pegar algumas noivas de ficarem emocionadas, me ligar e falar, olha, eu escolhi o branco porque minha mãe queria muito, mas eu não dormi essa noite porque eu queria muito que o envelope fosse verde. Já me aconteceu. Às vezes a gente em cima da hora, ou às vezes com o material já batido, tendo que tentar ajustar ou tentar equilibrar para que a pessoa também se sinta bem, né? É lógico. Coisa que você vai entregar para todo mundo, enfim. Uhum. E como é que reverte isso? É possível? É possível, mas às vezes impacta em alguns gastos. Vai ter um gasto extra. Acaba tendo um gasto extra se o projeto já saiu, já está em processo. Mas eu sempre digo para algumas clientes, isso vale para outras situações na vida, que às vezes a gente tem que pagar para dormir, né? Porque se a coisa incomoda tanto ao ponto de você ficar desconfortável, para mim não faz sentido o não investir numa substituição que vai gerar um sentimento, um conforto. Porque você, às vezes, o convite de casamento, principalmente falando, né, de falando de festa, é o evento da vida, né? Então você fazer algo que você vai ficar e não tenho certeza se era isso mesmo que eu queria. É um registro histórico, que aquilo vai acontecer. Aquilo vai te incomodar até o último momento. Tanto, né? Em raras situações em que você consegue contornar ou fazer alteração de algo que ainda não foi executado, você altera aquilo, né? Sem ter que criar maiores prejuízos financeiros. Mas, de modo geral, eu acho que se for algo que é possível de ser alterado, tem que alterar. A gente altera, né? Tem que alterar. Nath, já aconteceu assim de você atender alguma pessoa que fez um pedido que você sabia que não ia ficar legal? Um convite de casamento verde-limão? Já. Meu Deus do céu. E como que se lida com isso, Nath? Já. Eu confesso que no meu início de carreira existia, acho que todo mundo, né? A gente vai se organizando como ser humano e vai também amadurecendo, né? Hoje eu lido muito melhor com isso porque a gente vai entendendo que cada pessoa é uma pessoa, que a beleza está de fato na individualidade ou na maneira como cada um se comporta. Mas eu já tive situações trágicas de eu chegar e falar, meu Deus, acho que eu tinha que ter dito não tem como fazer um projeto como esse aqui, colocar o nosso nome em registro de algo que realmente eu tinha um sentimento de que isso aqui não vai funcionar. Né? E não é nem não funcionar de não funcionar efetivamente, né, a execução, mas no sentido estético. Sim. Já aconteceu. E já aconteceu de eu fazer uma abordagem com uma cliente que mencionou um desejo específico e eu falei, olha, confie, não acho que seja uma boa escolha. E eu lembro dela ter ficado Chateada, né? Claro que eu fiz... Frustrada. Claro que eu fiz uma abordagem bem sutil, mas mesmo assim gerou um impacto emocional. Eu senti que ela, assim, né? E talvez tenha até gerado uma certa decepção, porque ela queria que eu acolhesse aquela ideia. Uhum. E no final das contas foi o que a gente acabou fazendo no decorrer. Mas eu senti que gerou uma frustração e eu acho que através disso também foi vindo o amadurecimento de entender que as pessoas são particulares e que às vezes vale a gente arriscar um pouco o nosso nome também para atender Claro. uma demanda particular e tão carinhosa que às vezes surge de alguém. Uhum. Né? Às vezes vem com sentimentos e outras coisas ocultas que a gente não tem conhecimento. Exato. Não, e eu acho que você faz isso muito bem. E todos nós, como profissionais, quando chega um cliente, uma pessoa que vem com uma solicitação que você sabe que não vai ficar bonito, pelo teu estilo, né? Porque, como você falou, nós temos um feeling, né? Nós sabemos ali a sensibilidade que isso aqui vai ficar bom ou não vai. Nós temos esse... Não é um curso que ensina isso, é um feeling, né? E a gente orienta, olha, eu acredito que talvez esse caminho seja melhor. Mas eu também, ao longo do meu processo aí de produção de festas, eu acabei tendo algumas abordagens, algumas situações que eu falei, tudo bem, eu vou fazer. E a gente, como profissional, faz a melhor maneira possível para agradar aquela pessoa, independente se eu gosto ou se eu não gosto, né? Isso é uma coisa muito delicada. Eu já fiz um convite verde-limão, por sinal. Eu também. Não é muito do meu agrado, mas a cliente amou, ficou lindo, ela adorou. O importante é que ela gostou, ela amou o convite e ficou do jeito como ela queria, né? Eu já fiz várias situações. Meu Deus!
São quase 23 anos, né? Já vários. Enfim, mas da mesma. Eu rapidamente vou falar sobre um episódio que aconteceu muito legal. Eu tive uma funcionária que trabalhou na minha equipe até recente, uma querida, uma ótima designer. E eu falei, meu Deus, a gente tem que desocupar esses armários, um acervo gigantesco, muitos anos e tal. E daí eu peguei as caixas, daí tudo que eu ia dispensar, coisas muito antigas ou algum projeto que resultou em algo que não faz muito parte do meu estilo e que às vezes era a essência ou o que o cliente gostaria. Eu lembro que eu dava beijinho, me despedia né, acabava colocando aquele material que a gente ia doar ou triturar, enfim, e algo nesse sentido, que são peças muito antigas, ou que é isso que eu falei, que não fazem parte do nosso estilo. E eu lembro que em algum momento da minha jornada com ela falou, nossa, eu contei para minha mãe, achei tão bonito você se despedir dos materiais. E daí eu falei, foi um exercício que ao longo da vida eu acolhi para mim, que é essa gratidão da gente entender que aquilo que não é tão legal também nos serviu para algo. Né? Então aquilo fez realmente reforçar de que, meu Deus, isso não faz parte do meu estilo de trabalho, mas eu respeito tudo aquilo que foi envolvido naquele projeto, naquela essência, e eu fazia aquilo de maneira silenciosa e ela observou e acabou colocando isso em voz alta e nem eu tinha me dado conta de que eu fazia aquilo de fato e fazia. Então eu me despeço de todos os materiais. Que legal. Com muito carinho, mesmo dos bonitos e daqueles que a gente não tem tanto orgulho, assim, de ter me executado. Não, tudo que você faz eu acho bonito, Nath, de verdade. E onde que você traz inspiração para tuas criações? Porque, lógico, o cliente vai passar o que ele gosta, vai lá na tua ateliê, olha aqueles convites, gostei desse, enfim. Mas para você criar algo novo, você tem alguma fonte de inspiração? Então, meu Deus, eu gostaria de ter uma resposta muito mais romântica para isso, mas a verdade é que eu sou uma mulher muito prática e eu acho que não tem nada como uma boa inspiração do que você realmente fazer um exercício de criar e mexer e alterar e fazer até que você vá chegando no resultado daquilo que o cliente solicitou e aquilo que você também considera bem lapidado, bem organizado e funcional e tudo mais. Eu não tenho nenhum grande ritual, só gosto de escutar sempre música gostosa quando estou criando. Tento me concentrar e focar realmente naquilo ali, naquele projeto. Vou me conectando com os profissionais que às vezes são terceiros e que às vezes fornecem alguma coisa ou outra para que a gente, isso aqui vai funcionar, vamos tentar uma coisa diferente, que às vezes o cliente não fica nem sabendo e funciona, é muito legal. Mas é um momento realmente de parar e fazer, né? Antigamente a gente tinha na faculdade, utilizava-se uma expressão que eu nem sei se vou falar ela corretamente, mas é 5% criação e 95%, né? Suador ali, correria, trabalho. E é um pouco isso mesmo. É isso mesmo, é sentar e produzir, né? Sentar e produzir. Não, o processo criativo ele é realmente muito peculiar, né? Uma hora você senta e vai, vem, e outra hora você fica lá uma semana e não vem, né? Quanto tempo você acha que é ideal para quem está começando a organizar uma festa ou encomendar os convites? Hoje mudou muito, né? Porque a gente tem... Tem festas aí que... daqui um mês eu tô casando. Meu Deus, mudou muito. Mas se eu fosse usar um protocolo meu, né? Uma coisa que eu acho que faz parte, eu sempre busquei muito equilíbrio. Então, eu acho que o que funciona bem numa festa? Aquilo que é bom para todo mundo, para o anfitrião e para o convidado. Né? Porque quando a gente faz festa, a gente quer que as coisas funcionem. Exato. Então, eu acho que o ideal é a pessoa começar a ver ele com 1 ano, 10 meses de antecedência, ver, né? Ver, organizar, às vezes até fazer criação de um monograma, porque vai precisar dessa arte para algum outro detalhe, às vezes um casamento civil no meio do caminho, alguma outra situação. E entregar efetivamente, eu acredito que tem que se entregar, principalmente se tem pessoas de outras cidades envolvidas, com 6 meses de antecedência, e finalizar a entrega com um mínimo de 60 dias da festa. Para que a pessoa tenha os convidados. Isso vai toda festa, não só casamento, mas às vezes até 15 anos, que demandem algum traje mais especial, uma elaboração no vestuário, né? O investimento do convidado, às vezes numa viagem, numa situação. Então, terminar com 60 dias de antecedência para que essa pessoa também possa se planejar, né? Sim, claro. E qual que seria, digamos assim, o limite para se entregar um convite? O limite não é o ideal, mas eu acho que o limite são 30 dias. Tipo, mas eles estavam sabendo. Eu penso assim, e são muitos anos, muita experiência, então eu posso dizer seguramente.
você entregar, mesmo que a pessoa esteja eventualmente sabendo, é diferente dela estar certamente sabendo o que vai acontecer, né? Então, assim, a pessoa às vezes vai comprar uma passagem aérea, vai comprar um vestido, vai reservar um salão. Isso tudo, esse movimento, ele só acontece quando a pessoa tem certeza de que aquela festa vai acontecer. Exato. Então, tem que lembrar sempre disso. Mas vamos dizer um limite saudável, considerando que algumas festas acontecem mais rápido, ou que os casamentos agora estão numa pegada às vezes mais mini-wedding. Então, acho que 30 dias, numa situação mais atípica, eu não recomendaria, mas assim, é uma festa menor, uma situação assim, não vai demandar tanto movimento, Pode funcionar. pode funcionar. Uhum. E o save the date a gente manda eu costumo orientar meus clientes 1 ano, 8 meses, mas também varia muito do tempo de preparo da festa, né? Varia do tempo de preparo da festa. Exato. E eu tenho até um amigo que era meu vizinho, juiz, ele falava assim, num cenário ideal, né, num mundo ideal, tudo aconteceria assim. Então, se já estivesse num mundo ideal, eu aconselharia que de 1 ano a 8 meses é o período Perfeito, né? perfeito. Assim. Toda vez que a gente encomenda os convites, corre-se um risco de extraviar. Existe esse risco, né, Nath? Tem. Ou às vezes a caligrafia Erra. pode errar, né? Qual que seria uma margem, assim? Preciso fazer 100 convites, que tá na minha lista. Qual que seria uma margem legal? 20%. 20%? É, Então 120. 120. As pessoas até falam assim, Nath, mas será que 10 não dá? Meu Deus, 20, pra que eu vou querer? Usa. Uhum. Usa. Acaba usando. Usa. Assim, em outras fases da minha vida, eu tinha até um certo receio em me posicionar falando dos 20%, que até na arquitetura, em projetos, a gente, 10% do piso, 10% disso daqui. Mas, na verdade, quando trata-se de festa, que é um movimento humano, orgânico, que acontece de forma, não é descontrolada, mas tem os pais da noiva, os pais do noivo, a noiva, o noivo, às vezes um padrasto, uma madrasta envolvido. Quando você vê, são vários braços ali de movimento que podem alterar isso. Os 20% eles abraçam as pessoas que surgem durante a movimentação das entregas, eles abraçam as pequenas perdas de caligrafia. Nath, mas calígrafos costumam errar? Eu assumo essa perda? Assume, porque o calígrafo é um processo artístico e é feito por um ser humano, ele não é feito por um computador. Então, quando você compra esse serviço, você assume que ao entregar aquela peça para ser caligrafada, ela pode ter um erro. Lógico. Então, assim, essa margem de segurança, ela existe para suprir esses eventuais possíveis deslizes, né? Que eu nem gosto de chamar de erro, de problema, porque é tão parte da nossa natureza humana, às vezes, falhar, né? Ao fazer algo naturalmente e não através de modelos digitais, né? Uhum. Mas daí teria as perdas do calígrafo, os convidados que surgem com a movimentação. E acontece uma coisa que as pessoas pensam, não, mas acho que isso não vai acontecer. Acontecem de falecer pessoas no meio do caminho e acontecem de separar. Nath, mas é mais comum do que as pessoas podem imaginar. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Hoje, Uhum. minto que não seria hoje, mas sexta ou quinta passada, uma cliente que eu vou entregar uma festa enorme, Espaço Klein aqui em Curitiba, um ambiente muito bonito. Festa grande, ela me pediu os convites e falou, Nath, preciso de uma alteração na lista urgente, que já tinha sido enviado para a calígrafa. Um casal que os dois são muito meus amigos. Separaram. Então, assim, já foi caligrafado aquele convite, vai ser feito mais 2, ou seja, foram usadas 3 peças para um casal que ia usar 1. E daí ela antes entregaria um convite, agora vai entregar 2. 3, na verdade. 3, ela porque um já foi caligrafado com o nome dos dois. Então, você veja como essa margem, mas eu não sei se isso aconteceria, minha festa é pequena, não é como talvez desta cliente, acontece. Pode acontecer com qualquer um. E o impacto em festa pequena é maior, porque se você pegar 20% de 200 convites, você vai ter quase, né? Bastante 40 convites ali para a pessoa ter essas quebras, né? E uma pessoa que vai fazer 100, ela tem 20. Quando ela perde 2 assim, ela consome desse total um percentual alto. E as festas hoje em dia, pequenas, 50 convites, né? 60 convites, então né, o percentual ali vai para, no máximo, 10 a mais, né? Então realmente reduz, né? Reduz muito. Uhum. E você falou da caligrafia, né? Enfim, a caligrafia é literalmente uma obra de arte, né? As pessoas, é realmente uma artista que faz aquilo, né? E está caindo o uso da caligrafia artística ou não?
O que acontece é que hoje em dia, 2024, a gente tem... Eu tenho um pesar em falar isso, mas penso que é um profissional quase que em extinção. Em extinção. Mas não porque as pessoas não gostem de usar, mas porque o mundo está indo para esse caminho do digital, que a gente pode até falar sobre isso, que eu acho importantíssimo. Super. E algumas pessoas, as novas gerações, elas já não cresceram muito com esse movimento da escrita fluida feita à mão, correto? Isso é verdade. Então elas passam a não ter nenhum entendimento. É muito interessante como pessoas, isso sem distinção de classe. Como as pessoas às vezes têm curiosidade e falam, nossa, mas escreve todos à mão? Escreve mesmo, e é a pena, ainda é a pena, né? Que é outro termo legal, né? A gente falou da caixa alta e caixa baixa, as curiosidades que vão surgindo. É por isso que os antigos estojos se chamavam de penais. Porque era onde a gente guardava as penas. Mas é feito com pena ainda, né? Ela é de metal hoje em dia, ela guarda ali uma quantidade de tinta e conforme você exerce a pressão na mão, ela vai abrindo, soltando. É muito bonito o processo. E é uma arte, sim, a própria Célia, que é minha calígrafa desde que eu comecei. Ela tem uma caligrafia linda. Incrível. E ela faz 8 tipos de tipografia, ou seja, ela tem um volume de variedade de letras que ela é capaz de fazer. Por isso que é uma arte. Se você for olhar a letra efetiva, né, a letra do dia a dia dela, das nossas conversas escritas ou do caderno de registros, é uma letra da Célia. Sim. O que ela faz no convite, de fato, é uma arte. Ela deixa fluir aquela essência ali, né? Segue o flow e... Segue o flow e vai. Não, e realmente, vamos aproveitar enquanto ainda existe esse serviço, né? Maravilhoso. Para ter realmente uma obra de arte. Para você receber um convite escrito à mão, com seu nome, de uma forma bem bonita, né? Artística mesmo, traz um outro valor para o convite, né? Nossa, e para festa, né? Eu sou muito adepto mesmo. Eu acho que realmente festa pede algo assim, né? Você falou do digital. Eu já tive algumas situações de clientes que falaram: Douglas, eu não vou fazer convite, eu vou fazer tudo digital, porque eu acho que o pessoal não guarda. Realmente não guarda. Tem muita gente que não guarda. Mas o que você acha disso? Qual que é a diferença entre entregar um convite físico e um virtual? Então, na verdade, soaria muito suspeito eu dizer que tem que ser o impresso. Mas a verdade é que não é. Se eu for colocar aqui em análise com você e a gente for fazer uma coisa mais amadurecida sobre esse assunto, a gente faz festa o objetivo de celebrar algo muito especial. Um casamento, 15 anos, enfim. Né? Você faz festa para celebrar. Exato. E você convida pessoas para se conectar. Para mim é quase incongruente você fazer uma festa para ver pessoas que você ama, ou mesmo que às vezes você não tenha tanto contato, mas que você gostaria de rever, ou às vezes para fortalecer uma relação comercial, né? Deixar fluir um network, enfim, por vários motivos tem pessoas ali. Todas elas estão por algum motivo. E a grande verdade é que quando você faz festa, você quer se conectar, você quer se unir. E quando você traz isso para o digital, você, além de empobrecer a essência do envio disso tudo, porque vai sem nome, sem endereço, às vezes o que antes você mandava um convite para uma família, agora meio que se obriga a mandar para o casal, porque se um recebe outro não, fala eu fui convidado, você não. É uma coisa que não tem dono, porque vai para os celulares de todo mundo e podem ser encaminhados de maneira aleatória para qualquer pessoa que seja, às vezes até para curiosos que não vibram na mesma energia que o casal gostaria, né? Então, tipo, olha, fui convidado para o casamento, né? Então, eu acho que abre um mundo de possibilidades que vai muito em desacordo com a ideia de fazer festa. Exato. Então, assim, para mim, o convite impresso, ele é essencial, porque você vive a experiência, né, de traduzir tudo aquilo para o papel. Você se conecta com as pessoas e você vai fazendo com que a festa aconteça. Porque a festa não acontece quando ela acontece. A festa, ela vai acontecendo. Exato. Quando eles estão aqui com o Douglas, então eu queria, Douglas, vamos provar comigo o vestido, vamos provar esse doce. E tudo isso não é só para quem está fazendo, é para quem vai lá na ponta receber tudo isso. Exatamente. Então, assim, convite tem que ser impresso. Já começa ali, na chegada do convite, né? O convite tem que ser impresso. Uma prova disso é que as grandes grifes começaram a fazer alteração e fazer os seus catálogos digitais, e algumas delas deram um passo para trás e voltaram a enviar esses mimos impressos, esses catálogos, essas linhas de referência, porque as pessoas gostam de se sentir pertencidas. E quando você traz isso para um celular de uma maneira tão
solto, Impessoal. impessoal, você distancia todo e qualquer movimento que seria o motivo pelo qual acontece a festa. Então, para mim, convite. O save the date eu acho até que faz sentido, porque a gente vive um mundo muito mais acelerado, mas o convite. E o save the date, ele é mais informal também, né? Ele é, inclusive as pessoas falam, nossa, mas eu já mandei o save. Mas o save é reserva essa data, não é um absoluto. Né? Pode ser que isso precise ser alterado até a data. Né? Não é o que a gente gostaria, mas pode acontecer. Não é o convite em si. Né? Ele é só reserva esse momento, porque a princípio vai acontecer nesse dia. Nesse dia aqui. Não, eu concordo com você. Acho que o convite impresso, ele traz um outro peso e demonstra a importância que aquela pessoa tem para você, né? Olha, você é importante, eu quero que você esteja na minha festa. Tá aqui com o seu nome impresso, todos os detalhes da festa, né? Começou ali já, a pessoa já começa a sentir, olha que convite bonito, tá moderno, você é uma festa moderna. Tá clássico, você é uma festa clássica. Você sabe que é verde, vai ter verde a decoração. Você sabe que até o tá simples funciona. O José Carlos esses dias recebeu um convite um tempo atrás e falou assim para mim, não, acho que vai ser uma festa bem tranquila. Então você veja, uma pessoa que não vive esse universo que eu vivo, e ao receber um convite mais simples de uma situação que não era, acho que nem um casamento, algum evento e tal, eu falei, como que é para vestida? Ele falou, não, acho que vai ser bem simples. Então até isso é bom, né? E independe se vai ser simples, se vai ser elaborado. Já gera um burburinho ali. É isso que é o demais da festa, né? O que é o mais delicioso da festa? É você criar essa comoção, né? Criar essa comoção, você vê que roupa você vai usar, que cabelo você vai fazer, e daí você troca com todas aquelas amigas que foram convidadas para aquela situação, toda aquela energia. Para mim, isso é demais. Isso é... É o que faz a máquina da festa girar, né? Isso é festa. Isso é festa. Nath, e no caso, assim, você mandou um save the date. Obrigatoriamente você tem que convidar essa pessoa? Então, polêmico, né? Mas... Acho que sim. Sim, né? Porque a pessoa recebeu o save date, ela já sabe que vai receber. Acho que eu quis ser simpática com as pessoas que um dia fizeram não. Mas tem certo, né? Mandou o save date, convida. Né? Não tô segura de que eu quero convidar essa pessoa, não envia o save the date. Envia um pouquinho mais pra frente. Espera, né? Espera. Já aconteceu. Olha, comigo são muitos, né? 22, 23 anos, eu não lembro de ter vivido um episódio que a cliente falou, não vou convidar mais, a não ser numa situação de desgaste, de briga, alguma situação particular. Mas tenho ouvido muito e visto muitas publicações na internet disso, de pessoas que enviam o save e depois não mandam o convite e a festa acontece. Pois é, daí é complicado, né? É muito chato, né? Trágico. Acho horrível. Até, na verdade, esse assunto de como convidar, né? É muito intrigante, assim, muito delicado até. Por exemplo, tem pessoas que dizem, mas eu não quero convidar os filhos, eu só quero convidar o casal tem filhos, como é que eu faço? Mando só o nome do casal? E tem um lado bem legal disso tudo, é muito comum as pessoas falarem, mas acho super chato, como é que não vai convidar os filhos, por exemplo? Não, eu não acho. Eu acho que chato é você ir numa festa sem ser convidado. Eu também acho. Isso é muito chato. Apesar de que sempre tem os piruzinhos do bem, né? Você alega a festa. De que a Anitta só deixa entrar na festa dela, penetra, se tiver lá descendo até o chão, ele manda a festa. Ela não manda nem sair da festa. Não manda nem sair. Acho que sempre tem o piruzinho do bem. Mas é chato aí numa festa sem ser convidado. Agora, você fazer uma lista bem construída para que você possa reunir as pessoas importantes para você, eu acho que é essencial. Então, vamos partir do pressuposto que, às vezes, o problema não é a limitação financeira e não é a limitação, às vezes, do gostar, mas é a limitação de espaço. Vou fazer num lugar que é em cima do lago, acaba aí 200 pessoas. Né? Então, você quer convidar o casal e os filhos não. Você vai colocar o nome do homem e da mulher. Ponto. Né? Porque... Neste caso, por exemplo, que eu usei de exemplo, mas mesmo que fosse uma limitação financeira de um budget, estabeleci que eu quero investir isso na festa, para minha saúde financeira, né? Não tem nada de mau gosto em fazer algo bem planejado, bem estruturado e considerar que se eu posso convidar 200, eu tenho preferência por convidar esse pai, essa mãe, essas crianças não, e esse outro casal que eu amo de paixão. Né? Então, é natural. É natural. É normal. Faz parte do processo. Eu acho que as pessoas, inclusive, deveriam naturalizar mais isso, porque às vezes existe E não levar pro pessoal, né? Às vezes a pessoa levar pro pessoal. Convidou fulano, mas não me convidou, é porque não me odeia. Não, é porque
não tem como convidar mais. Mas- Convidou ela porque a lista é limitada, o local é pequeno, o budget tá apertado. E hoje, realmente, fazer uma festa não é uma coisa barata, né? Então, você tem que estar preparado para isso, né? Então, realmente, cada pessoa ali dentro tem um custo alto, né? Um investimento muito alto, né, para cada convidado. Então, realmente, as pessoas começaram a repensar melhor as listas. E não porque não gosta da pessoa, porque realmente não tem como convidar. As festas, elas, desde que eu iniciei a carreira até hoje, elas mudaram muito de tamanho. Era tão. As pessoas falam, mas fazia mesmo, gente, era tão comum. Mas quando eu falo tão comum, era tipo assim, semana sim, semana não. Era tão comum festas de 350, 500, 800, 600 convidados. Eu lembro quando o curitibano não dava conta. Aqui em Curitiba é um dos espaços maiores, né, que tinha na época, para fazer. Eu lembro quando não dava conta de atender esse tamanho de festa. Puxa, não vai dar lá porque não cabe. Hoje em dia as pessoas fazem fechamento para poder fazer lá ou em outros lugares. As festas realmente mudaram de tamanho e claro que deve estar relacionado à maneira como a gente vê o mundo hoje. Muito. Pós-pandemia, principalmente. Pós-pandemia, principalmente, na verdade, acho que total Pós-pandemia. Né? Sim. E outro motivo também é o financeiro, mesmo para as famílias mais com disponibilidade financeira mais tranquila ali, né? Mesmo essas famílias estão sentindo um impacto porque proporcionalmente aumentou para todo mundo, né? E eu senti muito, na verdade, muito dessa transição realmente de sentido, né? O sentido que a festa tem para as pessoas hoje, né? Realmente, antigamente as festas eram enormes, mas eram metade dos convidados os noivos nem conheciam, né? Os noivos nem sabiam quem eram, era por questões de interesses políticos ou comerciais, ou porque a família convidou, porque foi convidada no século passado. Hoje em dia não, você vai convidar quem você conhece, quem você realmente, né, tem um contato e tal. Então essa mudança de valor também, questão de importância, mudou muito mesmo, né? E que se você pensar friamente, é um amadurecimento da sociedade, né? Eu acho que isso é um grande É amadurecimento um da sociedade. amadurecimento. Eu gosto muito desse. Confesso que para a gente é muito melhor fazer volume, quantidade. Lógico, quanto mais convidados, melhor pra gente. Mas, né, queremos, na verdade, que as pessoas façam festa com um objetivo, né? Com uma razão, realmente tem um significado importante faz a pessoa Que fazer. faça sentido. Que faça sentido para ela. E no caso de convidar, assim, ainda falando sobre convite, né? Uma vez me perguntaram isso, uma cliente minha, eu acredito que eu respondi corretamente, mas eu quero ver de você. Moram duas famílias juntas. Elas moram na mesma casa. Você vai convidar as duas famílias. Você tem que mandar um convite para cada família ou manda 2 convites, um para cada família? Então, o meu posicionamento ele é de que se são 2 núcleos familiares, ou seja, o marido e uma mulher, às vezes um filho, e mesma coisa pro outro lado, marido e uma mulher, né? Eu gosto, mesmo morando na mesma casa, de fazer 2 convites, porque a gente está pensando em 2 núcleos familiares que às vezes compartilham do mesmo ambiente, mas que às vezes têm rotinas e que podem até confirmar esse núcleo sim e esse aqui não, né? Mas por morar na mesma residência, às vezes existe, não, mas eles vivem junto, tudo junto, nananã, às vezes não seria um problema escrever família, né? Mas Entregar um convite só. e entregar um convite só, não diria que seria de todo mal, mas ainda eu O acho ideal que núcleos diferentes, mesmo que seja no mesmo ambiente, núcleos diferentes, pensando que são, né? Eu mandaria 2, sem dúvida nenhuma. Legal. E nessa fase de subscrição, né, de a gente nomear os convites, ainda se usa o senhor e a senhora? Hoje em dia, pede-se muito pouco lá no escritório. Também porque o mundo deu essa alterada, as pessoas, de modo geral, estão convidando amigos mais íntimos e caiu-se um pouco a utilização desses pronomes, né? Mas eu, particularmente, acho que se você vai fazer uma festa que tenha características mais tradicionais, mais clássicas, e você escolhe um jogo de papelaria que vá para esse caminho, eu acho que fica até de bom gosto, porque entra... Combina, né? Combina. Mas não existe, de fato, uma obrigatoriedade e hoje em dia usa-se muito pouco. Hoje Hoje eu coloco o nome da pessoa completo. nome completo e família. Família. Sempre ou matriarca ou patriarca da família, né? Sempre vai um pouco por essa linha de raciocínio. E caso você não saiba o nome do acompanhante, você sabe que a pessoa está namorando, mas não sabe o nome da pessoa. É feio colocar o nome da pessoa e acompanhante ou e-namorado? A palavra acompanhante não se usa se usa. nunca, porque ela pode
não soar muito bem para quem está recebendo, como se aquela pessoa fosse estivesse entre vai e vem de relações, né? É muito mais educador você ligar atrás dessa informação ou mesmo colocar somente no nome da pessoa e ao entregar dizer que é extensivo ao namorado. Se você não sabe o nome, a gente, né, pressupõe-se que você tem um convívio menor. E, então não existe um empecilho de que se faça o convite original e entregue-se dizendo que é extensivo à pessoa que ele namora, etc. Eu sei que você tem namorada, eu não tenho muita intimidade, mas ela está convidadíssima. Perfeito. É muito mais de bom gosto do que você colocar um acompanhante. Por Realmente eu não gosto dessa palavra. E até aqui no escritório a gente costuma enviar o save the date, né? E já solicita no save the date que seja informado o nome do namorado, o nome completo da esposa, quando a gente não sabe, né? Então a gente tem essa atitude, porque realmente daí você acaba... fica mais bonito. Fica mais bonito, com certeza fica muito mais bonito, né? Mais bonito. Bom, Nath, e no caso, assim, de presentes, né? Você também desenvolve essa parte de criação ali quando o cliente quer algo muito personalizado, né? Sim. Você acha que desenvolver os presentes personalizados, eles agregam um valor no sentido sentimental? Agrega. Sabe, não é incomum também as pessoas fazerem comparações, tipo, nossa, mas se eu investir isso aqui nisso, era como se eu comprasse aquilo. Então, né, não quero colocar nome nos produtos, porque, enfim, seria tendencioso. Mas a verdade é que tudo aquilo que é personalizado, que vai na mesmo viés do fazer o convite impresso. Exato. Tudo que é personalizado e que é executado com aquele carinho, mesmo que o resultado, às vezes, gere um impacto, analisando agora por orçamento, né? Gera um impacto de custo, às vezes até expressivo em relação a um outro produto industrializado, bonito, já pronto ali, mas o movimento que você tem para fazer aquilo ali, ele já é especial por si. Então, eu quero me desenvolver desse jeito, eu vou dar isso e aquilo, então vamos fazer uma caixa assim, sabe? Eu gosto muito, porque isso é meu estilo, tá, Douglas? Eu gosto de tudo que a gente exerça ação, movimento. Então, quando eu vibrei, fui fazer energia, vamos investir tempo, caloria, nós vamos fazer um projeto para isso aqui, eu acho que por si só a ideia já é maravilhosa. Tem até, esses dias eu vi um vídeo incrível, que eu não sei se eu vou fazer uma boa analogia, mas vamos lá. Um cara tinha sonho de ir com o filho num jogo de futebol americano nos Estados Unidos e tal. E daí ele conseguiu levar o filho, foi perrengue, assim, muito caro, dólar alto e tal. Aí ele saiu do jogo e o filho falou, pai, deixa eu levar essa bola aqui e tal. E o pai falou, filho, essa bola são $38. Na frente do nosso hotel são 8. Meu filho falou, pai, mas é que aqui eu vou ter comprado no estádio junto com você e eu vou poder contar para os meus filhos que essa bola é desse jogo. Então, assim, meu pai falou, então compra a bola. Não teve como dizer não? Não teve como dizer não. É mais ou menos comparar um produto que foi... quando você faz algo com intenção, movimento, é a mesma coisa você querer comparar aquilo com uma outra coisa pré-pronta e tal. Eu acho que o personalizado, ele tem esse movimento. Ele teve um momento do sentimento mesmo. Do sentimento, do se envolver, do escolher, do investir tempo. O cliente tem que investir tempo naquela ideia, ele tem que conversar com você, ele tem que ir em busca desses mini presentes que vão dentro, ele tem que raciocinar o que ele vai fazer de paleta, às vezes, que ele gostaria que as madrinhas usassem alguma coisa. Tudo isso tem que ser pensado. E pensar e fazer investe tempo, carinho, movimento. Então, eu gosto muito. Eu acho que daí gera assim uma intencionalidade de agradar de fato. Você busca querer fazer o bem para aquela pessoa querida lá. Exato. E no caso de uma caixa de padrinhos, você acredita que eu nem coloquei na pauta pra gente falar sobre caixa de padrinho, mas agora surgiu, eu tô lembrando, tô achando ótimo. Uma coisa assim muito interessante, né? Quando a gente faz caixa de padrinhos, normalmente coloca o brasão do casamento, o monte do casamento. Algumas clientes, noivas falam assim, ai Douglas, mas se eu colocar meu brasão ali, a madrinha não vai conseguir usar a caixa. Mas a intenção da caixa, ao seu ver, é que a madrinha fique e guarde com a caixa e use a caixa ou é para entregar o presente? No meu ver é assim, legal se ela puder usar a caixa, né? Porque a caixa é linda. Mas a intenção não é que ela receba a caixa realmente personalizada do casamento? Acho total. E eu já tive... Eu já tive momentos na minha carreira que eu já ia um pouco para a vibe do funcional. Vamos fazer uma coisa que a pessoa possa usar e tal.
mas a gente também amadurece e que bom que a gente muda. Eu sou muito a favor de fazer personalizado. Porque, afinal de contas, quando você vai numa viagem, ou quando você traz uma memória, ou né, uma lembrança, um mimo, você traz pensando naquele lugar ou naquela experiência. E quando você faz uma caixa pensando que ela seja só usável, você esquece que você quer marcar aquele momento. Exato. Aquela experiência que você quer proporcionar desde a entrega do convite. Que é entrega no convite com a caixa, daqui a pouco vem a festa. Exato. Então você quer que a pessoa, da mesma forma que você vai se divertir esse ano fazendo a festa, você quer que essa pessoa que é mais íntima, que seja os pais e os padrinhos, eles possam compartilhar de uma degustação disso tudo com você. E acho que a melhor maneira seria fazer uma caixa personalizada mostrando um pouquinho de tudo que vai rolar. Eu adoro. Acho Eu adoro. legal. Eu sempre defendo essa ideia, lógico, que já tive situações que a gente fez, a caixa toda lisa, sem informação nenhuma, porque a noiva queria que os padrinhos utilizassem a caixa depois. Mas eu mesmo já recebi caixas, a gente faz normalmente cartonada, né? Que é uma caixa que não dura muito tempo, né? É uma caixa ali que depois de alguns anos vai começar a desbotar, vai começar a soltar. Então, eu não vejo muito nesse sentido. Eu acho que o sentido dela é emoldurar o presente. E dentro do presente, sim, a gente pode personalizar, daí uma necessaire bordada, alguma coisa assim, né? Como de uma grife. Com uma grife. Como de uma grife, né? Se você recebe a bolsa lá com grife, né? E a delícia é você andar com a sacola daquela. Bem colocado, Nath. Né? Porque se você fosse comprar o que marca muito nas marcas, né? Você vai ter um Labotan, você vai ter um solado vermelho. Isso é uma particularidade dessa marca, né? Você vai, em cada marca vai tendo a sua particularidade e vai fazendo com que você deseje aquilo. E o que é a caixa dos padrinhos? É você, de fato, dar uma degustação para você gerar ainda mais desejo e você criar um frisson no teu convidado. E, em particular nos especiais ali, né? Todo mundo é especial numa festa, mas naquele grupo seleto de pessoas, para que eles vão ainda mais empolgados. Então não deixa de ser Eu concordo, você é uma grife, né, da casamento. É a marca da festa, tem que rolar. E ainda sobre os padrinhos, o que você acha da paleta, de fazer paleta de cores para as madrinhas? Então, olha, em muitos anos ainda não tenho isso 100% definido. Vou dizer por quê. Eu já tive casamentos, eu não vou citar as noivas em si, mas eu fui uma festa no Castelo, foi um casamentão, uma festa linda, maravilhosa, e eu lembro até hoje, já faz muito tempo esse casamento. E ela olhou pra mim e falou assim, Nath, eu não vou colocar paleta de cores para as minhas madrinhas, porque eu penso, que delícia, elas têm às vezes condições de comprar um vestido incrível, às vezes nem tanto, mas assim, cada uma vai como quer estar. Eu falei, mas você não tem um pouco de receio de estampas ou de coisas? Ela falou, não, é tão gostoso poder vê-las como elas são, né, se sentindo lindas e maravilhosas. E aquilo me marcou, porque é claro que eu já escutei isso de outras formas, mas ela falou assim com intencionalidade, ela falou com aquele sentimento de que, meu Deus, vamos deixar as pessoas livres para elas serem quem elas são, porque eu quero o melhor delas na festa. E o melhor é quando a gente também está se sentindo bem. E, de fato, as madrinhas foram, inclusive, com umas com cores mais vibrantes, aparecia até um vestido estampado, mas incrivelmente lindas. E não é porque o cenário era específico ali, mas porque eu acho que essa energia, ou esse movimento que ela quis, ou essa coisa mais solta, realmente fez com que todo mundo fosse do jeito que se sentia linda. E é isso que acho que fez esse movimento, o rosto de todas essas meninas, todo mundo nessa vibração incrível de, meu Deus, eu tô nessa festa aqui, né? Por outro lado, se a gente for pensar num retrato ou numa foto, ou se a gente for mais pelo lado funcional da coisa, é muito bonito também você olhar uma noiva com todas aquelas madrinhas ou num tom de vinho, num terracota, ou todas elas num verde pastel. É chiquérrimo olhando a foto. Sim. Mas o quanto essa foto é mais importante do que a felicidade e a liberdade que a madrinha teria para escolher um vestido que ela de fato usaria. Porque às vezes quando você coloca um tom de verde suave, não é que a madrinha não use, mas talvez ela não vai investir tanto fazendo um vestido incrível, porque talvez não seja a cor que ela vai usar tanto depois. E às vezes num outro movimento mais solto, pode ser que ela invista também pensando que aquilo pode ser utilizado de outras várias formas. Então a gente tem que escolher, né? Cada escolha é uma renúncia. Às vezes você escolhe o retrato que você quer uma festa ali funcionando todo dentro de um protocolo, e às vezes você escolhe essas madrinhas um pouquinho mais soltas para que elas também se sintam mais livres, né? Eu acho que é uma escolha. Eu nem diria que tem uma coisa mais correta ou melhor.
é a maneira como você quer enxergar a tua festa O depois. importante é você seguir o que o teu coração manda. Isso. Né? Eu penso assim, eu tenho vários tipos de situações de clientes que nem essa, noivas que nem essa, e falam, não, eu quero que elas estejam da forma como elas acharem melhor, ou na vez não, eu faço questão que elas estejam todas da mesma cor, porque eu quero realmente que tudo dê esse combine. E lógico, isso tem que ser respeitado, e cada um faz como achar melhor, afinal de contas a festa é daquele casal, né? Então eles estão determinando, enfim, né? Nath, você tem alguma dica para quem está começando a planejar a criação da sua identidade, do seu convite, seja para um casamento, para um 15 anos, um corporativo? Olha, se fosse uma dica profissional, pensando especificamente no meu segmento, é que elas coletem essas referências daquilo que elas gostam, mas que elas também abram a mente para ir dentro um pouco da realidade daquilo que elas realmente podem não só consumir no sentido financeiro, mas visual, né? Acontece muito de chegar referências exorbitantes, porque hoje em dia a internet trouxe muito isso, né? Então vem referências de convites, quando eu falo da Arábia, no sentido literal, né? Convites de festas ou de príncipes ou situações aleatórias, e que são muito pouco praticadas aqui, o que às vezes são muito... A execução disso é muito complexa e às vezes não faz nem sentido para aquela festa, né? Então, talvez coletar referências, né? Fazer um estudo daquilo ali, olhando, mas ter consciência do que é a tua festa, do que você quer fazer, de como você é de fato. Não fazer também aquilo que já existe pronto pelo conforto de que se isso funcionou, vai funcionar para mim. Sim. Então, pensando em papelaria, eu iria e deixava também fluir um pouquinho, sabe? Deixar as coisas acontecer. Confiar no profissional que contrata, porque às vezes eu falo, olha, pode confiar que isso aqui vai ficar incrível. Eu percebo que lá do outro lado a cliente ainda está muito insegura. Então, assim como a gente vai num médico e a gente confia nele, e a gente vai num produtor que é festa assim, a gente confia, eu acho que tem um pouco isso na indústria do design também, confiar um pouquinho. Realmente é uma indústria assim que tem muitos atrativos, né? Muitas coisas legais, muita inovação. Acredito que talvez daqui para frente tenhamos algumas novidades também gráficas. A inteligência artificial tá vindo com... Agora a inteligência artificial, né? Vamos que vamos, né, Nath? Vamos que vamos. Nath, eu adorei conversar contigo, foi muito, muito legal. Mas antes de finalizar, eu quero te fazer 2 perguntas assim, bate-bola, rapidinho. Diga o que vier na sua mente. Se você pudesse criar um convite, uma identidade visual de uma festa fictícia, tipo baile de Hogwarts, ou a festa no País das Maravilhas. Não precisa ser essas, né? Mas o que você faria? Qual você escolheria? Eu vou contar para vocês que ele já me perguntou isso antes de começar. E eu tô até agora pensando. Eu falei para ele que talvez uma festa numa vibe do rock, mas porque eu gosto muito de música, eu gosto muito de cinema, e eu acho que bons filmes têm excelentes trilhas sonoras, então eu acho que eu faria alguma coisa dentro dessa vibe. Quase um Rock in Rio para uma festa privada. Acho que eu faria uma coisa um pouco dentro dessa linha. Luz. Mas se eu fosse também fazer, se fosse assim específico de um tema, como por exemplo um Harry Potter, que você falou uma coisa meio assim, eu iria pro Senhor dos Anéis, que já é muito mais a minha vibe. Ah, legal. Eu gostei. E o que não pode faltar numa festa pra você, Nath? Não pode faltar boas companhias. Ah, legal. E apesar de parecer tão óbvio, não é tão óbvio quanto parece, né? Então, convidem pessoas animadas, se divirtam, isso não pode faltar numa festa. Isso é verdade, concordo plenamente. Eu tô aqui com o catálogo, que o pessoal que estiver olhando no YouTube, né? Nós criamos em 2015, né, Nath? Bastante tempo já, quase 10 anos. E tem uma citação sua aqui muito bonita que eu vou ler antes de encerrarmos o nosso episódio de hoje, que você disse assim: as festas servem para multiplicarmos as sensações de amor, de alegria e felicidade. Sempre que fizer uma, lembre-se de imprimir o seu DNA. Assim, além de gostosa, a festa será única. Nathalie Cris. Nath, foi uma delícia estar com você. Pessoal que estiver assistindo, né, e ouvindo o nosso podcast, comente, curte, compartilha e não deixe de seguir as nossas redes sociais, Podcast Festas, Douglas Anzolin e Conceito e Design, que é o Instagram da Nathalie. Nathalie, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi incrível. E lembrem-se, pessoal, celebrar a vida é o que há. Tchau, tchau. Tchau, tchau.